Roger, tu tá com teu celular aí? Dá uma olhada se eu entrei no curso de retalho ao vivo. Por favor. Tu ouviu o curso de retalhos, né? Tá. Tá, laboratório. Boa noite, só esperando. Entrando um pouquinho antes, esperando o Fábio. Oi. Bem-vindos, bem-vindas. Tranquilo, tranquilo. Giza, olha só. Tu me avisa o tempo, tá? Hã? Sim, a senhora é administradora de conta de Instagram, não adianta. Esperando um pouquinho pro Fábio entrar. Tu sabe que eu sou uma pessoa com déficit de atenção. Não vou enxergar 2 minutos. É muita coisa. Eu fico imersa. Vamos convidar. Convite pra ti. Aí tu aceita. Olá? Oi! Que saudade! Pois é, né? Agora os encontros são É, somente virtuais. só virtuais, Hum, né? né? Um Mas bom dá, tempo. pois é, me dá vontade mesmo, né? De estar mais perto das pessoas, dar um abraço, um beijo, né? Pois é. Mesmo quando a gente vê as pessoas na rua, quando vai no supermercado, coisa assim, assim de longe não dá para É, chegar perto. sim. Uhum. Mas é um momento só que a gente está passando, É, com certeza. né? Esperar um tempinho só o pessoal entrando, Claro. né? Temos 1 minuto ainda, né, Fábio? Aí, Uhum. assim, a gente já combinou. A Giza vai me avisar um pouquinho antes, porque eu sou uma pessoa com problemas de... Eu olho para ti, olho para a legenda, mas não olho para cima. Aí, semana passada, passou o tempo. Uhum. Tranquilo. Bem-vindo, né? A cor de retalho nova, configuração. Agora online, pelo momento assim, a gente não consegue ficar longe das pessoas que a É. gente admira, que a gente gosta, as pessoas parceiras, Uhum. né? Então, assim, boa noite para todo mundo que está aí, que está chegando, que está nos vendo. Hoje, nós temos a felicidade de ter a presença do Fábio Bottari, né? Uma pessoa muito especial, um psicólogo assim maravilhoso, né? Um parceiro de projetos muito Uhum. tri, né? Sempre aceitou, sempre super disponível. E ele tem consultório em Porto Alegre, ele tem algumas atividades que aí, né, fazem parte do currículo profissional dele. Né? E ele topou vir conversar com a gente nesse momento de quarentena, que está todo mundo em casa, Uhum. sobre um assunto muito, muito importante, que é a questão da ansiedade das relações familiares nesse momento. Uhum. Então, assim, pessoal, como é que vai funcionar? O Fábio vai falar e quem for tendo perguntas, vai passando as perguntas, eu vou escrevendo, tô com a caneta, ó, combinando inclusive com a Manta, agora que eu vi, né? Não foi intencional, né? Mas a laranja é uma cor forte, né? Eu vou anotando as perguntas ao longo
da fala do Fábio. E aí ele vai encerrar um pouco antes, eu vou fazer as perguntas para ele daí, tá? Hum, Então, Fábio, passando para ti daí, tá. tá? Da hora contigo. Hum, não, obrigado, Paula, pelo espaço. É Conosco, sempre. aliás. Aham, pois é. Obrigado pelo espaço, é sempre um prazer, assim, né? E acabo sempre me envolvendo nos projetos, porque sempre acredito muito, assim, né? Nos teus projetos, no teu trabalho. Então, sempre é um prazer, sempre é muito bom. E qualquer coisa, né? Vamos fazendo bem dinâmico, né, Paulo? Qualquer coisa, se tu tem alguma coisa que tu queira acrescentar, enfim, daí vai me interrompendo, a gente vai vendo, né? Vamos conversando, assim, de uma maneira bem dinâmica, e daí no final a gente vê as perguntas e tira as dúvidas. Uhum. Certinho. Então, tá. Qualquer coisa a gente vai conversando. Tá, mas eu vou Uhum. tentando juntar aqui. Eu tô aqui com a caneta para anotar as perguntas daí. Uhum. Não, com Então, certeza. tá. Vamos deixar uns 15, 20 minutos para perguntas, né? Vamos ver como é que elas vão surgindo. A gente deixa um bom espaço para debater, né? Para a gente também ver o que o pessoal está assistindo, está pensando, está tendo de dúvidas, né, Paula? Porque é um momento muito novo que a gente está passando, né? Se a gente fosse pensar um tempo atrás, que previsão a gente teria que de repente isso poderia estar acontecendo, essa situação, né? Mas é o que tá passando, é o que a gente está passando e agora os meses vão passando e a gente tá, essa situação vai se mantendo, então é uma situação que não nos dá uma perspectiva de quando vai amenizar, quando vai acabar. Existem previsões otimistas e algumas previsões um pouco mais pessimistas, mas é um momento que é muito desafiador também justamente por isso, assim. E tenho visto também com muitos pacientes no consultório, enfim, né, tenho pensado vários pontos que essa situação está nos trazendo, não é? E essa questão da falta de perspectiva, de alguma previsão de como essa situação vai continuar, vai se desenrolar, para algumas pessoas tem sido muito angustiante, né? Porque é importante essa questão do tempo para a gente se programar, né? Marcar compromissos, enfim, atividades. Então, está sendo muito desafiador também esse momento, porque está exigindo muita flexibilidade, né? Uh, Justamente por essa questão de planejamentos, que para muitas pessoas, né, por exemplo, pessoas que se programaram para viagens, eventos, tudo está sendo repensado, replanejado, e também trazendo para muitas pessoas, eu tenho observado a questão da ansiedade, né, que é um tópico importante da nossa conversa de hoje, né? Então, pensando assim, o quanto esse momento está exigindo das pessoas uma habilidade, né, de um conceito que está cada vez se popularizando mais, que é o conceito da resiliência, né, que é as nossas capacidades de se adaptar a situações que podem ser negativas, que podem existir um tipo de ameaça que nos abalam de alguma forma. E como a gente lida com essas situações de forma a lidar de um jeito melhor possível, sem maiores impactos, né? Eu acho que pensando sobre esse momento, eu fico bastante com esses nomes, assim, esses conceitos na mente, que é a flexibilidade, a resiliência, né, para a gente se adaptar. E a gente tem visto que no início a questão da quarentena estava um pouco mais rígida, e a gente vendo agora no nosso estado, né, no Rio Grande do Sul, que começou um movimento de alguns locais irem reabrindo aos poucos, né, parece que meio que testando, né? A gente vai abrindo um pouco e testando e ver como é que vai sendo, mas é um momento ainda muito delicado, né? E que para muitas pessoas tem trazido o sentimento de ansiedade, né? Que mesmo antes desse momento já é uma emoção, né? Que a ansiedade é uma emoção. Era uma emoção que muitas pessoas têm, inclusive nós no Brasil. O Brasil ele tem um índice de pessoas com transtorno de ansiedade muito alto, não é? Então já era algo que já permeia, não é, a nossa cultura, enfim,
relações, que a gente vê que acaba sendo uma situação que muitas pessoas sofrem. E esse momento de pandemia está nos conectando muito com esse lado frágil que a gente tem, que é, de repente, em alguma situação, a gente se contaminar e que impactos isso poderia ter, né? A gente vê que existem pessoas, né, que fazem parte de um grupo de risco, né? Então, é um momento que a gente está muito em contato com a nossa fragilidade, com o ser humano, como ser humano, e que está trazendo muito, como eu falo, sim, essas habilidades, não é? Uh, e eu tenho visto, assim, acho que desde quando começou esse contexto que a gente está vivendo, e eu sigo atendendo, não é ainda online, então, desde o início eu estou acompanhando muitos pacientes que têm trazido essas questões, e eu achei muito curioso que na primeira e segunda semana todos os pacientes trouxeram isso de alguma forma, né? Alguns pacientes, enfim, trazendo alguma situação que outra, que esse contexto afetou, outros pacientes trazendo esse contexto de uma maneira bem mais pesada, assim, né, que algumas pessoas, esse contexto acabou impactando muito mais do que outras pessoas, né? A gente tem, e é um momento que a gente tem visto que quem consegue continuar trabalhando, quem consegue organizar a sua vida para ter um impacto menor, acaba tendo privilégios, não é? E a gente vê muitas pessoas que acabam acabam sofrendo um impacto muito maior, não é, do que outras, mas essa questão da flexibilidade está sendo exigido por todos nós, que nem a gente começou falando e brincando, assim, pô, né, não dá para ver as pessoas de perto, dar um abraço, enfim, conversar mais livremente, enfim, então essas interações acabam tendo que ser um pouco mais polidas e a gente tendo que se adaptar mesmo, não é? A gente acaba, né, com aquela coisa, é muito pelo menos meu, né, de abraçar, de beijar, é uma questão de uma necessidade que vem como Uhum. sendo também educação, né, uma cortesia. E de repente É, aquilo que tu via como falta de educação que tu tem que fazer. É o é. olhar de longe, né, o não beijar. Então, assim, ó, a gente Uhum. teve muito rápido, porque foi rápido, porque estava se falando, mas ninguém acreditou, nem eu acreditava que fosse. E de um dia para o Sim. outro, aí fecha tudo, todo mundo em casa, É. ninguém sai para rua, agora a coisa. Então, assim, algumas pessoas realmente elas tiveram mais condições de se organizar e Uhum. outras menos, né? E eu acho bem interessante trouxe esse conceito de resiliência, porque ele está bem dentro disso, né? O quanto eu consigo me reorganizar com o que está Uhum. aí, É. né? E aí a gente Uhum. teve muitas profissionais tendo que ter teletrabalho e ser mães e ser cozinheira e ser durante tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Isso são ansiedades que acabam se construindo, né? Porque como dar conta de tantas coisas nesse momento, Uhum. né? Sim, com certeza. Enfim, né, como eu estava comentando, essa questão de que desde o início, enfim, que eu não parei de trabalhar só, quando começou a questão do isolamento, eu transferi todos os pacientes para a modalidade online, que era uma modalidade que eu já estava bem habituado, já atendia pessoas de outros estados, né, que moram fora do país, né, e então, desde o início eu comecei a ver e observando através de outros meios, não é, não só somente da minha prática profissional, através de notícias, enfim, vendo como as pessoas estão reagindo, que eu comecei a ver e a pensar o quanto para muitas pessoas está sendo difícil encontrar um meio termo nessa situação. A gente observa pessoas que estão, né, algumas pessoas que estavam ou ainda estão num momento de negação, né, que isso não é grande coisa, enfim, que não precisa, né, se cuidar, e tem pessoas que acabaram indo para um outro extremo, de começar a vivenciar esse momento com muita ansiedade, né? Uhum. E pensando, enfim, pensando um pouco sobre esse conceito, que como eu falei, na nossa cultura, no nosso país já era algo muito comum, não é? Pensando a ansiedade enquanto emoção, que as nossas emoções, a gente não tem elas à toa, né? Todas as emoções têm uma função, né? Quando a gente faz alguma coisa e de repente depois se sente culpado,
a culpa vai levar a gente a reavaliar o comportamento, né? Se eu fiz isso, pá, tô culpado, bom, de repente eu vou repensar isso, de repente eu não, né, não vou mais ter essa atitude, né? A tristeza muitas vezes faz a gente entrar em contato e reconhecer as nossas perdas, as coisas na nossa vida que a gente não está tão satisfeito, né? E também acaba sendo um impulso para a gente mudar, né? A raiva muitas vezes nos mobiliza para a ação, né? Alguém faz alguma coisa, eu tô me sentindo ferido por isso, lesado, então eu vou me posicionar, né? Então, todas essas emoções têm uma função. E a ansiedade, ela tem muito essa função da nossa preservação, né? As emoções, elas têm, acabam tendo esse caráter instintivo, né? Muitas vezes não seguindo uma lógica quanto o nosso pensamento racional segue, não é? Às vezes a emoção vem, ela fica intensa e em muitas situações acaba extravasando esse ponto de ela ter essa função e às vezes acaba sendo direcionada, conduzida de outro momento, né? Sem as pessoas terem essa intenção e acaba sendo um prejuízo na vida da pessoa e fugindo dessa função que ela tem, não é? Então, a ansiedade ela é um sentimento, uma emoção muito antiga, né? Que está presente desde o início da nossa civilização, em cada momento da nossa civilização, enfim, enquanto sociedade, lidando com os desafios próprios de cada um desses momentos, e ela tem muito essa função de preservação. Se eu É, isso é avalio. Fala. Isso é interessante, né? Porque uma vez eu li um livro sobre ansiedade, um tempo atrás, né? E Uhum. ele dizia bem isso, que quando a gente estava lá, na época que a gente não estava em casa, a gente estava em cavernas, a Isso. ansiedade era necessária para fazer com que a gente sobrevivesse. Então, é o que nos deixava mais ou menos alertas para quando houvesse um animal que fosse nos atacar, É. né? Então, Uhum. como a gente estava muito exposto às intempéries, a ansiedade ela era necessária, então esse é estar de Uhum. alerta, né? E a gente aí, Exatamente. e foi o que nos fez, no fim das contas, evoluir, né? Porque a gente foi Uhum. daí, a gente está sempre construindo para estar cada vez mais protegido, né? É. Só que a Uhum. gente, às vezes, não conseguiu ainda lidar bem com isso nesse nosso momento atual, né? E É. a gente Isso está de acontece. novo com algo nos incomodando, né? Vindo aí como uma perspectiva negativa, né? É. Porque. E aí a nossa ansiedade fica, né? Mas todo o resto que a gente quer dar conta, porque não É. adianta. A vida continua correndo, continua É. acontecendo, as contas continuam chegando. Exatamente. A vida continua e exigindo essa questão da adaptação muito forte, que para algumas pessoas, né, tem pessoas que têm um perfil de personalidade de serem muito rígidos, com dificuldade de se adaptar, então, para algumas pessoas acaba sendo bem mais desafiador. E bem como tu comentou, não é, Paula? Quantas espécies já foram extintas? E pensar que a gente passou por tanta coisa e estamos aqui, não é? Então, realmente, graças à ansiedade, de certa forma, que a gente está aqui ainda e que atualmente a gente também usa para se preservar. Se eu estou numa situação que eu avalio um perigo, a ansiedade vai me mobilizar para eu me proteger desse perigo, seja acionando os mecanismos de luta ou fuga, não é? Mas, e às vezes também o mecanismo da pessoa congelar, paralisar, mas a função é essa preservação. E é interessante, assim, o quanto, pensando nessa escala de intensidade de cada emoção e quando ela extravasa a sua função e já está tomando uma outra proporção e prejudicando a vida da pessoa, fugindo dessa função que cada emoção tem, o quanto para algumas pessoas é importante a gente validar e entender que é um momento que a nossa ansiedade, a gente está mais em contato com a ansiedade justamente por a gente estar vivenciando um perigo, um inimigo que é muito novo, não é? Então, o quanto às vezes a gente precisa trabalhar isso com a pessoa de que a ansiedade é importante, mas até certo nível, né? E como é difícil mesmo encontrar esse meio termo,
como eu vou continuar tocando a minha vida, mas com cuidado, procurando esse meio termo, não ficando num extremo da negação e também num extremo de a pessoa sentir que esse perigo é muito maior do que ele realmente é. E felizmente, né, essa situação da pandemia está acontecendo na era que a gente chama na era da informação, né? Com o Uhum. advento da internet, das mídias sociais, a informação ela começou a chegar, que nem a gente estava comentando, como a gente entrou nesse período, e felizmente foi um período que quando a gente começou, a gente já teve acesso a muita informação relevante, né? E os cuidados, assim, felizmente a gente conseguiu, por essa característica dos tempos atuais, já ter contato com as informações e saber como se prevenir, né? Então, e esse é um ponto assim interessante, um ponto positivo essa informação está bem acessível, né? Sim. Tá. Sim, diferente quando teve a gripe espanhola, que foi a última grande epidemia, Ah, assim, né, a nível é, mundial, que a gente tem notícia. era outra época, né? Trancou. Ficou mesmo aqui. Trancou, agora destrancou. Tá. Como eu estava falando, né, diferente quando a gente teve a gripe espanhola no início do século XX, ali, né, na primeira metade, onde Uhum. as informações elas demoravam muito mais. Então, a gente teve a questão de que até chegar a informação de como se prevenir é muito devagar, ao mesmo tempo que também as informações, as fake news da época também demoravam, agora a gente também está com essa questão, né? Agora é exatamente o contrário. A gente tem acesso a todas as informações necessárias, né? Se a gente entrar no site do Ministério da Saúde, tem. Se a gente Uhum. entrar aqui, quem é de Porto Alegre, entrar no Face da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, tem. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar, porque também tem as fake news que É, colocam a gente no estado de ansiedade e de não saber para que lado ir, o que é sério e o que não é sério. é, Isso acaba também nos impactando emocionalmente, né? sim. Porque é uma pandemia, não se tem certeza de nada, é a primeira vez, não se Hum, sabe o que vai ser semana que vem, o que vai ser na outra, e nisso tudo, é. né, a gente tem essas questões de ansiedade interna, que o Fábio está trazendo, conosco e mais com quem a gente convive, né? Sejam Uhum. pessoas, sejam animais. Tem gente que mora com os gatos e cachorros, que também são, tem uma convivência, são família. É, com Né? certeza. Uhum. Sim, e realmente são família que a gente vê que a pessoa vivencia um processo de luto também quando eles partem. Então, realmente são vínculos importantes, não é? E essa questão dos vínculos é uma situação também que a gente está vendo o quanto esse contexto de isolamento está favorecendo para que muitos conflitos familiares, conjugais, fiquem mais intensos porque é um momento de uma convivência maior, as pessoas em casa no isolamento, e muitas pessoas, como eu estava comentando, a questão de ter pessoas que estão levando esse momento com mais ansiedade do que, né, ele de maneira saudável, enfim, né, essa ansiedade fugindo da função, né, e o quanto isso também traz muita discordância, né, entre que cuidados ter, como ter os cuidados, né. Então, é um momento que a gente viu que os conflitos conjugais, principalmente, estão mais intensos, né. Então, essa é mais outra parte do desafio desse momento que a gente está vivenciando.
e como encontrar o meio termo, como em cada situação entender o que é um cuidado e o que de repente está fugindo de um cuidado e está tomando uma proporção maior. Então, pensar o que é adequado em cada situação, encontrar o meio termo é muito desafiador também. E a gente pensando em ansiedade, pensando na função dela e pensando no quanto é importante a gente ter um pouco de ansiedade para que esse medo, essa ansiedade faça a gente se cuidar, mas como encontrar o meio termo. E pensando como o nosso contexto influencia emocionalmente as pessoas, né, em larga escala. Pensando sobre isso, como os contextos nos influenciam, eu me lembro bastante de como, enfim, como a gente estuda, principalmente o transtorno do estresse pós-traumático, que foi uma condição, um transtorno que foi descoberto, não sei, ou desenvolvido naquele momento, enfim, é um ponto enfim, não dá para ter uma certeza, mas o quanto esse transtorno surge em um contexto social, né, com soldados que participaram da Segunda Guerra, daí depois ele foi mais estudado e mais avaliado no contexto da Guerra do Vietnã, né, que os Estados Unidos invadiu, enfim, e se meteu lá nos conflitos que rolavam por lá. E quando esse transtorno começou a surgir, começou a ser pesquisado, então também é um momento que a gente está vendo como as pessoas estão reagindo, mas a gente também não sabe que repercussões emocionais a longo prazo esse contexto pode ter, né? E pensando que tem, às vezes a gente vê pessoas falando sobre esse tema e o quanto é um contexto que é muito novo e que pode nos afetar de alguma maneira e que também está nos levando a rever alguns conceitos, alguns pontos. É um contexto desafiador que está fazendo, às vezes, a gente valorizar algumas coisas que, né, como a gente falou, que antes eram tão naturais, que eram tão fluídas das nossas relações, e agora a gente está reavaliando, né? Muitos trabalhos assim que a gente começa a ver que não tinham tanta necessidade de serem presenciais, agora como, né, muitos trabalhos estão sendo de forma online, de forma remota, então é uma questão que a gente está, que com certeza eu fico pensando assim, até que ponto vai deixar marcas negativas e até que ponto também vai nos gerar um aprendizado que a gente vai poder se beneficiar depois. Assim, se tu for pensar, o que eu acho, tá? O que eu penso. Em primeiro lugar, a gente não vai sair. Poucas pessoas vão sair iguais desse momento como entraram. Porque assim, a gente se obrigou, independente da idade, a se apropriar de tecnologias. Porque assim, muita avó só tá vendo o neto por tela. Então, assim, pessoas que antes não usavam essa tecnologia para ver seus entes queridos estão tendo que fazer, né? A gente tá... A questão de tempo e espaço, eu não posso ir, a gente não podia... Eu tenho um grupo, né, que eu faço parte, todos sabem, a gente se vê, e assim que fechou tudo, eles, Paula, dá um jeito que a gente quer se ver online, a gente quer virtual, então. Então, corre, todo mundo se apropriou de tecnologia, todo mundo topou testar. Então, assim, eu vejo muitas coisas positivas, não sendo poliana, mas realmente vendo coisas positivas, né? Pessoas que estão aprendendo. Mas, lógico, tem aquelas pessoas que vão sair fragilizadas, né? Tudo não são flores. A gente tem coisas positivas e tem coisas que está se revendo. E nisso tudo, muitas pessoas estão 24 horas por dia 24 horas por dia, 7 dias por semana, lá de pessoas que às vezes via 1 hora antes de dormir. E às vezes nem via no dia seguinte, né? Pois é. Então, as relações familiares, elas se aproximaram muito, né? As pessoas, não vão ser as relações, mas as pessoas tiveram que estar na mesma casa ao mesmo tempo.
Hum, né? E muitas delas não puderam ficar na sua toca, como diz Sérgio Cortella, né? Cada um na sua toca, cada um no seu quarto. Não, tiveram que um passar pelo outro e fazer algumas coisas juntos. é. Então, nisso acabou agravando algumas relações mais delicadas, assim, sendo sutil, É. né? Com certeza. Quanto mais tempo a gente convive, mais a gente tem que negociar, que flexibilizar, né? Não dá para ser sempre do meu jeito, nem sempre do jeito da outra pessoa. Tem que ter esse, essa flexibilidade, né? E esse ponto que tu comentou é bem interessante, assim, o quanto mobilizou algumas pessoas para se adaptar, para como lidar com esse contexto, como se sentir próximos, né? Tu trouxe o exemplo do teu grupo, assim, né? Que o quanto é uma necessidade nossa continuar, a gente continuar se sentindo próximo das pessoas de alguma forma, e o quanto isso tá exigindo da gente esse jogo de cintura, essa adaptação, né? E a gente vê assim também pensando antes desse contexto o quanto a adaptação para algumas pessoas é difícil e o quanto situações de adaptação novas, como uma mudança de emprego, né? Uma mudança, sei lá, morava numa cidade com um contexto, depois vai morar numa cidade totalmente diferente, enfim, o quanto para algumas pessoas esse movimento de precisar se adaptar é difícil. E o quanto, né, que eu vejo o quanto é desafiador mesmo esse momento, né? E pensando assim, né, como tu estava trazendo, Paula, a questão das relações familiares, né, o quanto para algumas pessoas a preocupação, né, com seus familiares e esse jogo de negociação, né, a gente está passando o dia inteiro junto, então como é que vai ser essa negociação? Como é que a gente vai se organizar nesse contexto? Então, eu acho que, como tu falou, a questão de não ser poliana, mas eu acho que é importante a gente olhar por outro lado também. Claro que é uma situação totalmente grave que a gente está passando, é uma situação que, principalmente para as pessoas, né, de grupo de risco, uh, é uma situação mais delicada e a gente vê que mesmo para quem não é de grupo de risco, pode contrair e passar para outra pessoa que é grupo de Sim. risco. Então, é um momento que todos nós precisamos nos cuidar, né? E o quanto essa convivência mais intensa, por mais períodos, e o quanto essa habilidade de negociação, de flexibilidade está pesando. E acho que é importante a gente se conectar com o aprendizado que também isso está nos trazendo. Porque se a gente olha só para o lado ruim, fica muito pesado, né? A gente olhar o quanto os desafios podem fazer a gente crescer, a gente aprender novos meios de nos relacionar, de nos sentir próximos das pessoas. Então, acho que é um ponto que a gente precisa ter muito com a gente, né? E o quanto leva a gente a reavaliar todos esses pontos, né, Paulo? Sim, é um momento assim, ó, tá todo mundo na mesma casa, bem, né? Não tem como fugir, né? É assim, né? E tu sabe que eu trabalho com famílias, né? Então, para mim, Uhum. isso é muito importante. É, Eu digo que é o momento da gente criar momentos de viver em família. E a gente aprender a negociar isso tudo. Bem, um é, pouquinho cada um. Bem, eu não posso tal coisa, então vamos ver como é que eu posso fazer para isso funcionar, né? Agora a gente está em casa, é filho, é marido, é cachorro, papagaio, periquito, gato, tudo junto. Semana uhum. passada meu gato derrubou o telefone. Eu tô aqui fazendo na sala da minha casa, né? Então, assim, o quanto esse momento a gente tem que negociar as relações, mas principalmente é o momento da gente poder recriar modos de estar, né? É. Recriar modos de estar em família, recriar modos de interagir todo mundo junto, né? Que não, depois dessa pandemia a gente vai voltar para muitas das nossas rotinas, Uhum. né, usuais. E o quanto para a gente também está difícil essa questão, porque nós somos muito organizados por tempos, Uhum. né? Então a gente tem o tempo de levantar, de trabalhar, de segunda a sexta-feira eu estou no meu trabalho, das 8 às 17, às 18. Ai, e agora não tem isso, Uhum. né? Então,
é uma reorganização interna de negociações com os nossos familiares também. Porque aí a gente tem que negociar, olha, tá horário, vai ter que sair o almoço. Hum. Agora, não, agora eu tô em horário de expediente. Eu tô aqui na sala, né? Mas nesse horário eu tô no expediente, né? Quando é, tipo, eu de dia aqui em casa. Então a gente vê e o quanto eu também fico ansiosa, porque às vezes eu fico, o almoço atrasou isso aqui, daqui a pouco eu tenho que ligar para não sei. Uhum. Tá, mas e vamos parar também, né? Não dá, Uhum. não dá para bloquear, não dá para enlouquecer. Sim, com certeza. E esse ponto, assim, a gente pensando enfim, também comentando muito a minha impressão particular, né? Pensando nas pessoas que eu atendo, né? Nas pessoas que eu convivo, o quanto para muitas pessoas essa questão do home office, não é, de trabalhar em casa, acaba dando uma bagunçada na nossa rotina, né? Que para muitas pessoas, a pessoa chega no seu local de trabalho, trabalha, depois sai de casa, depois sai do trabalho e vai para casa. O quanto esses momentos eram mais fáceis de serem delimitados, né? Tá, Eram sai do organizadores trabalho, internos. exatamente. Quer dizer, sair do trabalho, cheguei em casa, agora eu vou descansar, né? Vou me distrair, fazer alguma coisa que eu gosto. E o quanto isso, né? Tenho observado o quanto isso está sendo muito desafiador para muitas pessoas. O quanto, às vezes, conseguir se organizar para trabalhar, porque a nossa casa é o nosso espaço de conforto, de descanso. Não é? Hum, E como e isso que eu, né, que eu tenho refletido muito a respeito dessas habilidades que essa situação está nos exigindo. O quanto para muitas pessoas, não é? Se eu estou trabalhando em casa, eu preciso me cobrar, né? Eu vou ter que me cobrar, eu vou ter que de repente organizar meu horário, né, de trabalho, de estudos, e o quanto isso para muitas pessoas, né, principalmente para as pessoas que já tinham algum nível de dificuldade com isso deu uma bagunçada, né? Porque a pessoa precisa se cobrar, sei lá, não tem o horário ali, não tem o chefe ali cuidando, sabe, observando, então isso está sendo bem desafiador para muitas pessoas e o quanto para algumas pessoas acaba sendo difícil desligar, né? Porque ela acorda, se arruma, vai trabalhar em casa, e depois tem que ter um tempo até onde eu trabalho e como eu trabalho, como eu vou fazer as minhas pausas, né? Como eu vou ter esse sentimento de que tá, acabou o meu horário de trabalho, agora eu vou descansar, né? Então, isso está sendo muito desafiador também. sim. E o quanto para muitas famílias, muitos casais, esse espaço uh, da minha privacidade, né? Porque as pessoas estão muito juntas. Então, o quanto para algumas pessoas está sendo importante ter os espaços delimitados. Não, agora eu vou ficar sozinho, vou fazer as coisas que eu gosto, depois a gente fala, depois a gente interage. Justamente de ter esses marcadores, não é? Esses delimitadores que facilitam a nossa organização. Então, eu vejo que esse é um desafio muito grande que muitas pessoas estão passando nesse momento. E a gente só pensando em adulto, né? Porque se a gente pensar em criança, a coisa é um pouco mais delicada. Porque eles são Hum, menores, eles não, a questão de é, autorregulação neles é bem, assim, hum, quase inexistente, né? Porque hum, crianças são muito reguladas pelo meio, é, né? Então, assim, não vai ter festa junina, tô indignada com isso, tá? sim, algo tão forte na nossa cultura, né? Porque é fora da nossa cultura, marca Hum, tempo, marca é, inverno, marca meio do ano, bem, já passamos pela metade do ano, agora as nossas crianças não. A questão de tempo dele, a marcação de tempo, que é dia da semana, que é é, final de semana, não existe, né? A menos que as hum, famílias tenham conseguido se organizar. Mesmo assim, não é igual, é, né? Porque o dia de ir para a escola não está tendo, né? Ou o dia de ir para terapia não está tendo, né? hum, Então, assim, a gente está num desafio como adulto de se organizar. E aí, às vezes, as nossas crianças também precisam que a gente se organize para organizar eles, hum, né? E nisso tudo também tem muitos momentos tensos, né? Momentos em que a coisa, né? Porque ainda tem as questões das escolas, né? Que estão mandando as atividades, e pois é. aí ficar em casa é férias.
É final Sim, de a semana? distância, Não, mas conforto. Uhum. tem que estudar, tem que passar 4 horas Sim. na frente do celular olhando, ou 1 hora, ou 2, tem tempo para fazer, né? O quanto isso está estressando, deixando famílias ansiosas, porque elas têm que dar conta, Uhum. né? Além de si, né? Além de ser mãe, ser pai, de colocar literalmente seu filho para estudar e fazer atividades, né? Isso Uhum. é um fator de ansiedade também bem forte nas famílias e que É. também acaba repercutindo nas relações familiares no geral. Uhum. Pois é, e isso que é interessante, né, Paula, porque falando, né, acho que é bem importante que tu puxou essa questão, né, da infância, adolescência, da escola, porque também para crianças e adolescentes era marcado isso. Eu cheguei na escola, agora é o momento, depois eu vou para casa, né, e na escola existem as pessoas que trabalham na instituição que servem como para ajudar nessa regulação, né? Hoje, agora é o horário de entrar para aula, corre. E o quanto esse papel agora está com os pais e mães, né? E às vezes pessoas que isso de estar mais presente, de estar ali monitorando essa questão das atividades, o quanto está sendo desafiador para muitos pais e mães, não é? Quanto está, de novo, né, exigindo essas habilidades, né, que para algumas pessoas é bem difícil, e o quanto isso está impactando nas relações, inclusive até, né, bom, tu melhor que eu pode falar, o quanto isso também pode estar impactando no rendimento escolar, né, Paulo? Sim, não teremos um ano letivo igual aos outros, Pois é. né? As Uhum. aquisições escolares serão diferentes, né? É. As nossas crianças, por mais que nós tenhamos. Aliás, esse é o assunto meu e da Gina semana que vem, né? Porque a gente vai Opa! conversar um pouco sobre isso, né? Ah, Não é igual. Quem fez é, né? curso online, eu estou fazendo 2 cadeiras online na faculdade, gente, não é igual. Uhum. Ainda mais eu que a minha aprendizagem é olhando a pessoa na minha frente, eu me lembro da pessoa, do que ela tá falando, que isso, eu É. leio, tá, tô lendo, tô entendendo, mas a apropriação do meu conhecimento é diferente, né? Assim como eu, muitas outras pessoas precisam estar imersos no meio ambiente com outras. Então, é um ano diferente. É um ano que a gente Uhum. sabe que vai ser diferente no final. E ninguém sabe como vai ser. Bem, pelo menos, Uhum. né? E esse não saber como vai ser é algo que nos inquieta todos, É, né? é E muito aí eu ansioso. me lembro de uma fala de um aluno meu quando eu estava dando aula um 4º ano, que eu cheguei para ele assim, mas tu não estuda em casa? Uhum. Ele olha para mim, eu estudo no colégio. Em casa não tem horas de estudo, não estudo. Porque para algumas Uhum. crianças, e a questão de estudo é no colégio. Aí chega em casa, né, tem que fazer. Aí a família tem que refazer desmanchar o paradigma e refazer o novo, construir uma nova. Isso acaba impactando. Às vezes, a relação entre o casal, que às vezes o casal não entende esse momento igual, porque nós somos Uhum. pessoas diferentes, né? Um casal ou uma mulher, um casal, 2 mulheres, 2 homens, independente, tá? A relação Uhum. Sim, parental, todas as configurações. vamos botar Uhum. assim, vamos pensar a relação. Não se pensa igual, né? E às vezes Uhum. um acha, não, vai, mas assim, o outro, né? Então, a coisa, ela é meio espinhosa. Uhum. É justamente por ser um momento que essas negociações são muito importantes. Com certeza. E a gente, quando ao trabalhar, né, estudar sobre essa questão das famílias, das dinâmicas familiares, a gente observa que tem famílias que, né, eu estava falando dos indivíduos, mas também a gente vê que a família, enquanto grupo, às vezes tem uma flexibilidade maior, né? A gente pensa na resiliência pessoal, na flexibilidade pessoal, mas a família, enquanto grupo, muitas vezes tem aquele mesmo perfil que as pessoas conseguem ter essa flexibilidade, né? Vivenciam vários tipos de situações que exigem diferentes comportamentos, diferentes papéis, e o quanto essa flexibilidade para algumas famílias está presente, e o quanto para outras famílias que têm um perfil mais rígido,
não é? Os papéis são extremamente bem delimitados, os horários, né, as regras a respeito de funcionamento. Então, para muitas famílias que já têm esse funcionamento mais rígido, também é mais desafiador, justamente Sim, se adaptar a esses novos papéis, né, a essas habilidades de negociação, de flexibilidade. Né? exatamente, você é mais rígido, né? Parece mais Uhum. organizado, mas na hora de reorganizar é mais difícil, porque é tudo diferente. Sim. E nisso, assim, né, eu falo, eu comento bastante essa questão do meio termo, que para muita coisa é importante, né? Uh, a gente ter um certo nível de rigidez, sabe? Quer dizer, a gente saber o que esperar, a gente saber como lidar naquela situação é importante, porque nos dá uma sensação de estabilidade. A gente sabe o que esperar, não é? Mas se a gente pensar em numa pessoa ou numa família enquanto grupo que também é flexível demais, que nunca tem um direcionamento mais concreto, uma norma, algo para esperar, não é? Também é ruim. Eu acho que sempre os extremos de cada ponto, de cada conceito é. Que lindo! Momento Ah, eu amo. quarentena, a gente tem que Ah, ter. eu amo tanto, nossa, que amor. Então, eu fico pensando isso, assim, o quanto nisso também é importante a gente ter esse meio termo, não é? A cauda dele. Uhum. Aí semana passada ele derrubou o celular. Que ele queria participar também. É, ele é bem, bem participativo, né? Uhum. Nossa, eu gosto. Pois é, então, é um momento assim que também muitas pessoas estão procurando a terapia somente nesse momento, assim, às vezes pessoas, famílias que nunca se trataram, esse momento mais difícil também está sendo, né, tá impulsionando para que as pessoas de repente vão procurar mais ajuda, vão, né, isso foi, né, quando começou esse momento de fechamento de quarentena, eu fiquei um pouco com a impressão, não é com receio de que fosse diminuir a demanda para terapia, mas na verdade começou a aumentar um pouco, não é? E porque justamente está exigindo muito. Né? Sim, nós estamos no momento que as pessoas sabem, né, que podem pedir ajuda, porque ir na terapia é uma questão de autoajuda, né, Uhum, que precisam, né, ainda bem que a gente tem uma mudança cultural bem grande, né, uhum, e assim, isso tudo acabou deixando todo mundo muito ansioso, muito tudo. Vou aproveitar que a gente parou para dizer assim, pessoal, quem tem uhum. pergunta, por favor, coloque, Ah, é? porque eu já vou passando para o Fábio. Senão a gente vai Isso. papeando, Não, eu né? vou, eu vou, eu vou deixar para tu cuidar isso, porque senão eu vou dividir Não, minha eu tô atenção, né? Eu cuidando, pode vou deixar. ficar focado aqui. Né? E a gente tá cuidando a hora. Ah, sim. Né? Ah, não, pois é, né? Vamos deixar ali, é. Então já estamos meio que finalizando para também deixar um tempo para esse debate, para responder, pensar junto, não é? Essas perguntas, dúvidas que o pessoal está tendo, não é? Né? E se a Então, gente for, hum, se a gente for pensar, né? Mexer agora no cabelo, antes dá até isso, né? A gente não tá indo no cabeleireiro, né? Aí a gente tapa assim, é o tempo passando, né? Essas são todas as questões. O Fábio, tu trouxe bem, bem sério essa questão da extrema rigidez, da é, extrema falta de regras, né? E o quanto a uhum. gente precisa nesse momento ter um meio termo. Isso, que é difícil, porque muitas vezes a gente encontrar esse meio termo é diferente para cada situação. Né? Então, o quanto cada situação vai exigir da gente e esse ponto, assim, que é uma situação que a gente entra em contato com a nossa fragilidade, não é? Com a fragilidade das pessoas que a gente convive e que a gente precisa estar muito conectado com o nosso autocuidado e o cuidado com as outras pessoas, não é? E também o quanto isso é desafiador para muitas pessoas, né? Mas observando essas reações, assim, eu acho que como eu falei, eu acho que todo mundo tá trazendo isso na terapia de alguma forma, não é? Então, enfim, eu acho que é muito novo e
e me instiga a pensar como isso, né? Bom, eu sou suspeito, enfim, como psicólogo, mas me instiga muito a pensar isso, que impacto isso vai ter. E também, como eu comentei, assim, o que desse desafio vai fazer a gente repensar coisas e reformular coisas na nossa vida que, no fim das contas, pode ser positivo, porque se a gente só olhar para o lado do impedimento, né? Ah, eu quero sair para passear e não posso, tem que ficar em casa. Ah, eu quero encontrar as pessoas, mas também não dá, né? O quanto muitas pessoas acabam ficando focadas no quanto nos obstáculos que estão acontecendo e nas restrições que vão sendo que a gente está passando, não é? Mas eu acho que para muita coisa, assim, isso eu sempre tenho comigo, assim, o quanto a gente aprende com essas situações, porque muitas vezes a gente se conectar com o aprendizado dessa situação que a gente passa, que é uma situação ruim, né? O quanto muitas vezes o aprendizado faz a gente dar um sentido diferente para a situação. Quer dizer, tá, a situação vai continuar tendo um lado ruim, né? Ela tá restringindo a minha vida de alguma forma, mas o que está fazendo eu repensar, eu aprender nesse momento? Eu acho que é importante a gente ter esses dois pontos, porque se a gente for pensar, todas as pessoas têm qualidades e têm defeitos, todas as situações, contextos que a gente vive, tem um lado bom e um lado ruim. Então eu penso que é um momento que a gente precisa se conectar muito com o aprendizado que isso está nos trazendo e que coisas esse contexto está nos levando a reavaliar, né? Porque se a gente olha só para o lado ruim, fica mais pesado mesmo. Né? Então, para gente ir finalizando, deixando, né, uns 15, 10, 15 minutos para A vamos gente ver tem como é no que tá. máximo 7, tá? Tá. Tem no máximo 7, né? E tu sabe que eu vou puxando, né? Eu acho que a gente. Uma das coisas que eu acho que é muito boa nesse momento de quarentena, né? É que algumas pessoas estão se aproximando Uhum. e Sim, para não se muitas pessoas é afastando, positivo. É. Uhum. né? Porque hoje à tarde eu tava ajudando a prima do meu marido, que eu falo só de vez em quando. Ela é professora, né? Aí ela Uhum. queria saber como é que fazia para fazer uma aula no Face, isso e aquilo, né? E Uhum. aí eu tava dando essa ajuda, né, para ela, coisa que em outro momento não daria. A gente não, eu nem teria o WhatsApp dela, né? Então, assim, o Então. quanto esse momento, ele também é um momento de aproximar. Eu tenho Uhum. falado com gente que às vezes eu nem conheceu, eu falava só eventualmente. Que a gente Uhum. tem visto exatamente isso. As pessoas. E aquela coisa, quando terminar a quarentena, a gente vai se ver, né? Pois é, isso que eu penso assim, o quanto esse contexto está nos levando a reavaliar algumas coisas e valorizar um pouco mais, né, muitas coisas, né? Mas vamos ver, né? Ainda é uma situação nova, né? Ainda, enfim, a gente vê que tem teorias, autores que comentam o tempo que leva para a gente se adaptar a uma situação e para a gente criar um novo hábito, né? 20, Falam 30 em 21 dias. dias, né? Para fazer É. uma dieta decente 21 dias. Ah. A questão é que eu nunca consegui passar do terceiro. Pois Tá, é. então. 21 Hum. dias, 30, independente, é tudo uma questão de hábito. Né? É. A questão é que Uhum. a gente está tendo que mudar hábitos, depois a gente vai mudar de novo. Né? Uhum. Porque um dia a gente vai sair da quarentena. Né? Então Não, a gente vai mudar de óbvio. novo. E essa novo não vai ser igual o velho. Sim, a Porque gente vai chegar nesse novo momento transformado de alguma forma. de alguma Uhum. forma seremos diferentes. Né? E assim, se nós tivermos a resiliência necessária para melhor, Uhum. É, com né? certeza. Então, assim, ó, eu acho que a gente pode ir pensando nisso, né? E pensar muito na questão de que nós estamos viver em família. Nós todos somos responsáveis uns pelos outros de uma maneira ou de outra, né? Não só Uhum. por nós mesmos, né? Então, o quanto nesse momento olhar para o lado, tirar o olho, porque assim, ó, quem era viciado em WhatsApp vai continuar viciado, Uhum. Pois é. né? Quem vivia no mundo virtual talvez não esteja vendo praticamente diferença nenhuma.
Mas eu que chegava em casa, deixava o celular na frente da TV e às Uhum. vezes ia olhar só no dia seguinte. Agora não, eu fico olhando porque assim, eu tenho meu horário de expediente, mas as minhas famílias, se precisarem fora, Uhum. bem, a gente conversa um pouquinho, né? Porque a Uhum. gente está num momento de ansiedade. E o quanto as pessoas elas estão tendo que reavaliar a todo momento a sua vida. Uhum. Pois é. Não, e eu acho que pensando sobre essa questão de adaptação, eu ainda, né, isso que a gente falou, há 20, 30 dias, enfim, mas é uma situação tão nova que eu penso que para muitas pessoas tá passando esse tempo e tá demorando mais tempo. Não é para se adaptar e para flexibilizar, como manter a minha vida com cuidado, não é como que cuidado cada situação vai exigir, né? E como lidar com as privações que a gente está passando, que é frustrante, né? A gente tem essa questão de buscar o prazer, de buscar situações que nos fazem sentir bem, que a gente gosta, e lidar com a privação está sendo muito desafiador. Não é para todas as pessoas, eu fico com a impressão em algum nível, não é? Não, para todos está sendo desafiador, sem dúvida nenhuma. Um pouco Hum, mais para umas, um pouco menos para outras. Algumas conseguem reorganizar a sua vida, outras têm mais dificuldade. Algumas pessoas com muita ansiedade pelas questões de médico, terapia, não está tendo, como é que vai ser? hum, Porque quando tu vive no ideal, já não é muito legal, já tu já fica hum, ansioso. Quando tu tem crianças com questões de desenvolvimento ainda por cima, tu fica mais hum, ansioso ainda porque tu sabe que tem janelas de oportunidade, hum, né? E é, nisso tudo tá passando o tempo, né? E às vezes elas precisam sim de alguém que escute elas, né? Que ajude. hum, Fábio, vai hum. cair, a Giza tá me falando aqui que vai cair, Ah, cuida é? dela, né? Aham. Ah, Tá. tá. Uma hora que é rapidinho. Por isso que você Ah, vai não, passar desse quando passeio. fecha uma hora cai, então. Ah, Cai. tá, entendi, tá. Não, Tá? não tô muito habituado com essa questão das lives. Mas é Então, assim, adaptação, não, vamos aprendendo. eu tô mais aprendendo agora. É. Hum, Antes eu fazia, te lembra? Fazia no YouTube, ia lá, te gravava, sim, depois botava no YouTube. sim, tu Acabou, foi uma agora é vez no meu gravível. consultório, eu lembro bem. Aham. Então, assim, eu vou te agradecer por ter nos dado o presente da tua presença, É um tá? prazer. Assim, tu sabe que eu vou te incomodar outras vezes, com certeza, Não né? é um incômodo, eu adoro todos os teus projetos, eu Né? faço com muito Né? prazer. Uhum, E assim, ó, eu tenho certeza que ajudam bastante algumas pessoas, a mim com certeza. uhum. Sempre, sempre. Esse nossa atividade de hoje, essa nossa live vai ficar gravada no Ah, IGVT, acho que é assim que se nossa. fala, tá? Uhum. Vai ficar Ah, lá, tá. depois, aí eu vou te passar, vou te marcar daí, tá? Uhum. E assim, semana que vem estarei eu e a Giza aqui falando sobre questões. Ela pediu hoje para mim falar, para a gente conversar sobre essa questão de aula online, aula não Uhum. online. Até vou Ela botar aqui sabe, na minha agenda, né, pra eu não perder né? isso. A gente tem, eu e ela Uhum. temos realidades diferentes, mas eu sou mãe também. E ela também é mãe, então a gente acaba tendo as duas realidades, né? Uhum. Fábio, muito obrigada, Nada, tá? imagina, é sempre um Deus prazer. te prote... Deus te proteja, tá? Te mantenha sempre assim, essa pessoa maravilhosa que tu é. Muito obrigada por todo mundo que veio assim assistir. Eu vi o nome das pessoas, né? Eu e a gente vai ter que organizar um pouquinho como é que a gente vai fazer para agradecer, porque assim, eu vi a Ximena, vi a Betinha, vi várias pessoas que eu conhecia e tem pessoas que a Giza conhece. Então, assim, ó, Uhum. muito obrigada por todo, pelo carinho. Imagina, eu agradeço Tá? também o espaço. E tem uns 27 segundos, né? Coração. Uhum. Colcha, tá? E colcha de retalhos. Todo mundo um pedacinho, vai juntando e a gente faz uma colcha bem bonita. Tá? Uhum. Com certeza. Beijo, Fábio. Beijo, querida. Obrigado pelo espaço. Capaz. Obrigada por ter vindo. Tchau, Imagina, tá à tchau. disposição. Tchau.